Bom, eu gostaria de começar essa apresentação com o seguinte comentário, que, por exemplo, as mulheres, se a gente parar para pensar que a manifestação da doença cardiovascular aterosclerótica na mulher, na pós-menopausa, ela vai aparecer com relação aos homens 10 anos após. E se a gente pensa nessa questão do aparecimento dela 10 anos após, que medidas que a gente pode fazer para tentar identificar essas pacientes de risco, que é o que eu vou tentar desenvolver nessa associação dos sintomas vasomotores através dos estudos que a gente tem, que a gente tem na literatura, né? Então vamos lá. O sintoma vasomotor clássico que a gente conhece são os fogachos e a sudorese noturna. Se a gente for pensar em termos de definição, seria aquela sensação intensa de calor associada à sudorese, um rubor facial, que é o flushing, e às vezes os pacientes podem ter também taquicardia. E, infelizmente, mais de 70% das mulheres vão apresentar os sintomas vasomotores. E desse grupo, a gente não pode esquecer que 30% dessas mulheres vão ter esses sintomas que a gente considera como graves, né? Às vezes, se a gente começar a fazer a anamnese e perguntar para o paciente quantos episódios a senhora tem por dia, tem paciente que vai relatar que ela tem vários episódios, chega até mais de 20 episódios no dia, de onda de calor, né? E uma coisa interessante é que esses sintomas vasomotores, eles podem persistir por uma década, né? A gente tem que alertar para essa questão, porque isso vai influenciar numa série de coisas que eu vou apresentar. Com relação à fisiopatologia dos fogachos, ela não é totalmente esclarecida. Mas o que a gente tem de importante? Parece que existe, né, apesar de ser um papel ainda desconhecido, uma deficiência de estrogênio, um papel das aminas centrais na evolução dessa fisiopatologia dos fogachos. Uma coisa interessante que já foi citado pelo meu antecessor, a relação dos sintomas vasomotores e síndrome metabólicas parece que elas compartilham um tônus simpático elevado, né? E uma coisa interessante também a destacar é a questão do modelo termorregulador, que, por exemplo, o tecido adiposo ele funcionaria como isolante, impedindo a dissipação do calor. Então, isso levaria a uma maior predisposição das mulheres obesas a terem mais sintomas vasomotores. Esse seria o efeito do modelo termorregulador. E, assim, uma outra questão, um ponto importante, é que as pacientes sintomáticas, elas vão apresentar um encurtamento, um estreitamento dessa zona termoneutra em decorrência da queda do estrogênio, que poderia levar ou desencadear, né, seria um trigger para desencadear esses sintomas vasomotores, mostrando, então, uma ação central lá nessa zona termorreguladora no sistema nervoso central. Quando eu estava fazendo a revisão com relação a sintomas vasomotores, uma coisa que me chama a atenção, porque na prática clínica existe uma crença, né, como eu já citei aqui anteriormente, que os sintomas vasomotores eles estariam praticamente envolvidos no período da data da última menstruação. Até então, a gente não tinha nenhum estudo que mostrasse essa evolução dos sintomas vasomotores. E essa coorte do estudo que já foi citado pelo meu antecessor, que é o estudo SWAN, é um estudo multicêntrico, né, que foi avaliado 2.800 mulheres, multiétnico, e ele seguiu essas mulheres por 15,4 anos. E a gente pode observar que existem 4 tipos de comportamento desses sintomas vasomotores. A gente pode pensar nas pacientes em amarelo aqui, que começaram os sintomas precocemente, em torno de 18,4% desse grupo populacional, e esses sintomas, gente, começaram até 10 anos antes da data da última menstruação. E o comportamento dessas mulheres é que teve uma queda após a data da última menstruação. Nós tivemos um outro grupo de pacientes que os sintomas se iniciaram em torno da data da última menstruação, com uma queda posterior, que é esse grupo que todo mundo acreditava que era da grande maioria das mulheres, né? Um grupo que eu falo que são as sortudas, as agraciadas por Deus, que elas vão ter os sintomas sempre com nível mais baixinho, né? Porém, né, existe um grupo de mulheres que começam esses sintomas num período precoce, até 10 anos antes da data da última menstruação, e que esses sintomas vão ser intensos durante todo o período.
que é em torno de 25,6% dessas mulheres. E aí aqui vem a questão mais interessante. Quando você analisa esse grupo, é o grupo que tem o pior perfil metabólico. São as pacientes mais graves. São as pacientes que eles avaliaram tinham os níveis de estrogênio mais baixos, de estradiol mais baixo. Então, mostrando provavelmente uma ligação fisiopatológica entre a queda dos níveis de estradiol e o aparecimento de sintomas vasomotores, além de uma elevação maior de FSH quando você compara todos os grupos. Então, isso joga para a gente a questão dos sintomas vasomotores e tira aquela crença errada que nós tínhamos, que eles durariam somente em torno da data da última menstruação. Quando a gente pensa em sintoma vasomotor, né, quando a gente conversa isso, ou mesmo com o colega ou com as pacientes, a gente compreende que ele tem um impacto importante na qualidade de vida, mas será que a gente pensa em consequências para a saúde física dessa mulher? A gente está pesquisando distúrbio do sono? De irritabilidade? De alterações do humor? E aí vem a questão, que é o mote aqui da minha apresentação. Será que existe alguma implicação médica importante desses sintomas vasomotores? Será que eu realmente aumento o risco de doença cardiovascular? Que é uma pergunta que a gente vai tentar responder até o final, né? Se a gente for ver o que é postulado, como teoria para explicar a associação dos sintomas vasomotores com as doenças cardiovasculares, uma coisa importante que a gente já citou teria a relação com os hormônios sexuais, prováveis mecanismos inflamatórios. A gente vai ver muita coisa de disfunção endotelial e também uma atividade do sistema nervoso simpático. Quando a gente analisa essa coorte que eu acabei de apresentar, né, se a gente for analisar sintomas vasomotores e associação a fator de risco cardiovascular diverso, nós vamos tentar mostrar alguma coisa que foi observado nessa coorte, uma maior incidência de hipertensão arterial, um perfil lipídico desfavorável, mais resistência insulínica e provavelmente um efeito procoagulante, principalmente nas pacientes com sintomas vasomotores mais intensos. E se a gente for analisar em termos de exames, essas pacientes também teriam alguma alteração de sua função endotelial, que eu vou mostrar, da espessura média íntima carotídea e mais calcificação das artérias arqueadas, das artérias coronárias. Em relação à hipertensão, o que os autores encontraram lá naquela coorte que eu falei com vocês? Que os sintomas vasomotores mais frequentes, eles estiveram mais associados com o odds frequente para hipertensão de 1,47. Então, as pacientes com sintomas vasomotores mais intensos apresentavam uma maior incidência de hipertensão arterial. Se a gente for analisar as medidas para avaliar a doença cardiovascular subclínica, falar aqui para cardiologista eu fico até um pouco constrangido, mas a gente tem a questão da dilatação fluxo-mediada da artéria braquial, que vai avaliar a disfunção endotelial, e a medida, né, através da ecografia da espessura íntima média carotídea é a presença de placas. Né? O que a gente tem na literatura? Olha que interessante, vocês vão ver que a apresentação ela tem uma parte que avalia os sintomas vasomotores de uma forma subjetiva. E depois eu vou mostrar os estudos que avaliaram os sintomas vasomotores de uma forma objetiva. Então, nessa parte subjetiva, que você pergunta para o paciente se ele tem o sintoma vasomotor ou não, o que observou? Que as pacientes que apresentavam qualquer frequência de sintoma vasomotor tinham uma dilatação fluxo-mediada da artéria braquial menor. Então, uma provável ligação de uma disfunção endotelial nessa paciente, mesmo depois de você ter feito a correção com idade, por exemplo, o tabagismo, atividade física, níveis de estradiol. Quando você olha a presença com relação à espessura íntima média carotídea, que interessante a gente observar que as pacientes que tinham mais de 6 episódios diários de sintomas vasomotores tinham uma espessura íntima média carotídea maior do que aquelas que tinham
sintomas vasomotores com menos dias, né, menos sintomas dia, ou comparado com aquelas que não tinham nenhum sintoma vasomotor. Olha que interessante também se a gente parar para pensar naquelas 4 curvas que a gente observa em relação a sintoma vasomotor. As pacientes que tinham sintomas mais precoces tiveram o maior espessamento íntimo carotídeo quando comparado com as outras pacientes. Se você comparar, por exemplo, também, a gente não pode deixar de destacar aquelas que teriam sintomas mais graves, que também teriam uma espessura íntima média carotídea menor do que as agraciadas, com 27% de sintomas vasomotores mais leves. Aí, que eu falei com vocês, a questão da medida agora objetiva. Essa professora é a pessoa que mais estuda sintomas vasomotores no mundo, a professora Rebeca. Então, o que ela fez? Ela pegou um grupo, 304 mulheres na peri e na pós-menopausa, metade com esse sintoma vasomotor e sem doença cardiovascular clínica, com entre 40 e 60 anos. E ela fez uma monitorização por 24 horas, atividade cardíaca, e um monitor para controlar esses sintomas vasomotores, para identificar, não é para controlar, para identificar esses sintomas vasomotores. E aí o que ela observou? Olha que interessante. Se você pegar o grupo de mulheres que tinham mais de 15 ondas fisiológicas de calor, tanto a medida subjetiva quanto a medida objetiva, elas tiveram um maior espessamento da íntima carotídea. Ligando, talvez o que chama atenção nesse estudo é dessa disfunção endotelial ligada aos sintomas vasomotores, que nos chama atenção de nós clínicos, que talvez seja importante a gente atuar nesse momento, numa possível janela de oportunidade, de identificar, colocar os sintomas vasomotores como um possível marcador clínico, para a gente identificar qual é a paciente nossa de risco para ter uma doença cardiovascular aterosclerótica. Se a gente comparar com porcentagem de placas, é a mesma coisa que a gente vai observar. É a mesma coisa que a gente vai observar. As pacientes com uma quantidade, né, de sintomas vasomotores mais intensos vão ter uma porcentagem de placas maior do que aquelas com sintomas vasomotores menos intensos. E aqui cabe destacar uma coisa interessante que eles observaram, que esses sintomas vasomotores mais intensos, com uma maior porcentagem de placa, foi observado naquelas pacientes que tinham sintomas vasomotores diurnos. Aqui, saindo um pouquinho fora do estudo da Rebeca, aqui já é um estudo australiano, né? 11 mil mulheres de 45 a 50 anos, um follow-up de 14 anos, mostrando a relação da associação entre fogachos, suores noturnos e a DAC. O que a gente pode observar? A presença de sintomas vasomotores, mesmo você fazendo o ajuste final no modelo 4, ajustando para idade, o status menopausal, o estilo de vida e outros fatores de risco para doenças crônicas, você manteve uma robustez dessa associação. E quando você olha a questão da sudorese noturna, você também manteve, mesmo após o ajuste, a robustez desses dados, mostrando essa relação, essa associação, através de um estudo observacional, entre sintomas vasomotores e DAC. Esse é um dos estudos assim, que para mim me chama bastante atenção, que é muito interessante, que é a correlação que ela continuou pesquisando, agora com os hormônios reprodutivos e a doença cardiovascular subclínica. E aí cabe destacar, que eu já até falei anteriormente, quando a gente pensa em dosagem de hormônio, para você ter uma acurácia maior dessa dosagem, o que eles fizeram? Eles fizeram a dosagem através de espectrofotometria de massa. Porque a acurácia na espectrofotometria de massa é de 1. Então, que essas pacientes têm níveis mais baixos. Então, às vezes, se você fizesse uma dosagem por radioimunoensaio, você não conseguiria pegar os níveis de androgênios ou de estrogênios dessas mulheres na pós-menopausa. E o que ela pegou esses androgênios e começou a comparar com os dados que a gente tem de avaliação de doença cardiovascular, né? Quando a gente olha estradiol, ele não tem muita relação com a dilatação fluxo-mediada, com a espessura íntima carotídea,
e com a presença de placa. Ele sim teve muito relacionado com um outro parâmetro que eles analisaram, que é o diâmetro interadventício, que é um marcador de remodelamento vascular, mostrando a provável associação do estradiol com remodelamento vascular. Porém, o que chama atenção, e é a primeira vez que é publicado isso, é em relação à estrona. Níveis mais elevados de estrona, que é o estrogênio prevalente da mulher na pós-menopausa, eles esteve mais associados a um aumento da dilatação fluxo-mediada da artéria braquial, ou seja, um melhor perfil endotelial. E com relação, o que não foi observado com relação à testosterona, porém, já em relação ao SHBG e à testosterona livre, os dados são conflitantes. Ao mesmo tempo que você tem, com o aumento da SHBG, uma melhora da parte endotelial, você também tem uma maior presença de placas. Então, eles colocam essa questão, a estrona mais relacionado à função endotelial, que foi a primeira vez que foi descrita, e o estradiol mais relacionado ao remodelamento vascular. Um outro dado muito interessante, que eu acho que foi citado por alguém, não me recordo, é com relação ao controle vagal cardíaco durante a presença de sintomas vasomotores. Olha que interessante isso, que os autores observaram uma redução principalmente durante o sintoma vasomotor e durante a noite, da perda desse controle vagal, que foi observado nesse estudo da doutora. Um outro estudo, né, o WISE Study, que também avaliou sintomas vasomotores precoces e a dilatação fluxo-mediada, observa-se a mesma coisa. Pacientes que têm sintomas vasomotores mais precoces, abaixo de 42 anos, tiveram uma dilatação fluxo-mediada menor quando comparada com aquelas pacientes que tiveram sintomas mais tardiamente, acima de 42. E um outro dado importante é com relação à mortalidade. Essas mulheres que tinham sintomas mais precoces apresentaram uma taxa de mortalidade pior em relação àquelas pacientes que tinham sintomas mais tardios. E, para fechar a questão aí, que é importante, a gente não pode esquecer de avaliar a questão do sono, nesse estudo que ela avaliou 256 mulheres entre 40 e 60 anos, o que chama a atenção é que aquelas pacientes que tinham mais de 2 ondas de calor e com uma qualidade de sono ruim em relação ao outro grupo, tiveram também uma espessura íntima média carotídea maior do que o grupo que tinha um padrão de sono melhor e sem ondas de calor. Então, a minha mensagem final, né, que eu quero deixar para todo mundo é que a transição da menopausa e a menopausa realmente são considerados períodos de vulnerabilidade vascular da mulher. Os sintomas vasomotores, eles podem durar décadas, né, tirando aquela crença que a gente pensava que os sintomas vasomotores durariam em torno da transição somente. As mulheres com sintomas mais graves, elas parecem ter um perfil cardiovascular mais desfavorável que as pacientes assintomáticas, né? A gente não pode deixar de avaliar a questão do distúrbio do sono, porque eles são relevantes durante a transição da menopausa. Se você não pergunta para o paciente, ele não vai te relatar, mas se você começar a perguntar à paciente se ela tem distúrbio do sono, com certeza ela vai te falar que ela não está dormindo bem, né? A não ser que você seja especialista e ela chega lá para fazer essa questão em si, né? A presença dos sintomas, é esse que eu acho que é a mensagem principal para nós, sabe? Que é a presença dos sintomas vasomotores, ele pode ajudar a identificar essas mulheres com risco elevado de doença cardiovascular e aí sim atuar para a gente reduzir esses fatores de risco nessas mulheres, né? E a pergunta que ainda a gente não pode responder, né, que vai ficar para as cenas dos próximos capítulos, será que o seu tratamento terá um impacto na saúde cardiovascular? Não tem nenhum estudo a respeito desse impacto, mas a gente já tem dado suficiente, né, dado clínico, tanto subjetivo quanto objetivo, da ligação desses sintomas vasomotores com o aumento da incidência de doença cardiovascular. Obrigado.